Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal, né? Sempre com um tema diferente, um tema novo, abordando de diferentes formas o cristianismo, né? E hoje o tema é reconhecendo ataques espirituais, reconhecendo ataques espirituais, né? Vocês acreditam que ainda ainda existem pessoas que não acreditam que nós somos atacados espiritualmente, que nós somos atacados pelas potestades, né? Pelas entidades malignas. Parece que é um tema assim que as pessoas preferem não falar, que as pessoas preferem se esconder ou fingir que isso realmente não acontece quando nós, cristãos, né, conhecedores da palavra, conhecedores da verdade do evangelho, nós não podemos fugir disso. Isso é uma verdade, isso é uma realidade e a gente não pode simplesmente ignorar. Até porque, como a própria palavra nos diz, veja aqui comigo em 1 Pedro, versículo 5, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, né? Ou seja, a própria palavra do Senhor, ela já nos instrui, ela já nos adverte que sim, nós somos alvos das investidas malignas em todo o tempo, razão pela qual nós precisamos estar sempre vigilantes, né? Sempre vigilantes. E sim, existem maneiras realmente para que a gente possa exercer essa vigilância, né? Existe sim, e nós vamos falar sobre isso hoje. Então eu jamais poderia vir aqui até vocês e dizer assim, nossa, vamos lá, né? Vamos reconhecer juntos como é que funcionam esses ataques espirituais contra as nossas vidas, como que funcionam esses ataques de Satanás, né? Contra nós. Mas, gente, não é fácil, não é fácil. Sabe por quê? Porque para que você possa reconhecer que você está sendo atacado por Satanás, você precisa estar em comunhão com o Senhor, você precisa estar verdadeiramente alinhado com o Espírito Santo, né? Não é algo que você não vai adquirir essa percepção do dia para a noite, não vai ser algo assim que simplesmente, agora eu consigo, né, ver que estou sendo atacada por Satanás. Não, não. É necessário uma construção de relacionamento com o Senhor, porque à medida que você vai se relacionando com o Senhor, à medida que você vai caminhando com Deus, isso é tão natural, a sua percepção, ela começa a aumentar, né? Você consegue realmente ativar, né, aquela sua percepção espiritual e captar aquele feeling. Você começa a ter aquele feeling, desenvolver aquele feeling espiritual de saber que aquilo tudo que está acontecendo é um ataque de Satanás contra a sua vida. Por quê? Porque à medida que a gente toma esse posicionamento, né, de se autodeclarar, sim, eu sou de Cristo, sim, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, ali automaticamente você ganha um inimigo. E o inimigo declarado, e o seu inimigo é Satanás, e ele não vai descansar enquanto ele não puder de alguma forma te ferir, enquanto ele não puder de alguma forma te desestabilizar, te desequilibrar, né, te arruinar. Isso não é papo de crente doido, parece, né? É justamente por causa disso que muita gente prefere não abordar esse tema, porque parece conversa de crente fanático, parece conversa de crente doido, né? Mas não é. A gente não pode simplesmente negligenciar que nós somos alvos de Satanás 24 horas por dia e simplesmente negligenciar para não se passar por doido, né? Para que as pessoas não te julguem como maluco. Mas isso aí é negligenciar o inimigo das nossas almas que não dorme, que não para de pelejar contra nós. E o que eu venho hoje compartilhar com vocês são realmente, né, situações pelas quais eu passei, situações que me ensinaram, né, a identificar as armadilhas de Satanás, a identificar que eu estava sendo atacada espiritualmente. E então, com o tempo, eu aprendi, né, pela misericórdia do Senhor, pela minha comunhão, por tudo isso que eu tento construir todos os dias com Deus, eu aprendi a como vencer isso. Alana, você é muito sabichona, né? Você realmente consegue decifrar todas as armadilhas do diabo 24 horas por dia e hoje está aqui tentando nos ensinar isso. Não, minha gente, jamais, jamais. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou maior do que ninguém. O melhor e o maior se chama Jesus Cristo. O que eu estou hoje tentando fazer aqui é que vocês tenham essa mesma visão que eu passei a ter a respeito do mundo e principalmente a respeito do mundo sobrenatural. É um olhar além do olhar natural, que se chama olhar sobrenatural das coisas. E por muitas e muitas vezes eu caí, eu fraquejei, justamente por não ter esse discernimento que eu tenho hoje. Então eu venho aqui, né, nessa porta, nessa janela, né, que o YouTube abre pra gente, as mídias sociais, compartilhar um pouco disso, para que você também não perceba, para que você também perceba que talvez você possa estar sendo alvo de Satanás, né? E você aí não tá nem conseguindo enxergar isso, como um dia eu também não consegui enxergar. Porque quem em sã consciência vai negligenciar um inimigo?
Quem em sã consciência vai apenas ignorar o fato de que tem um inimigo que te odeia e que está o tempo todo pelejando contra a tua vida? Ninguém em sã consciência faz isso. Ainda mais nós cristãos que sabemos quem é esse inimigo e principalmente que quando a gente anda com o Senhor, Ele vai nos dando as diretrizes de como vencer as armadilhas, as investidas, as ciladas do inimigo contra as nossas vidas, né? E o que eu poderia dizer hoje para vocês aqui? A primeira coisa que eu posso compartilhar com vocês é que a gente deve ter muito cuidado com as coisas que a gente assiste. Muito cuidado mesmo, né? Hoje a gente vive numa era de informações, né? De mídias, de vídeos, de canais, de séries, de filmes, de novelas, que é muita imagem, é muita informação, é muita cena, que se a gente não desenvolver essa sabedoria ao escolher aquilo que a gente vai assistir, a gente acaba se tornando alvo, e um alvo muito fácil de Satanás. Por que, Alana? Por que você está dizendo isso, Alana, né? Porque a gente sabe que estamos vivendo numa era extremamente informatizada, né? Tá tudo muito fácil, a gente tem acesso muito fácil a tudo e o tempo todo, na internet, aplicativo, celular, Netflix, é série, é filme, é novela, é um mundo de informação, é um mundo de produções que a gente deve sim filtrar o que a gente vai assistir e se aquilo ali é agradável ao Senhor, né? Se aquilo ali não vai contra o que a gente acredita, não vai contra o cristianismo, não vai contra o evangelho, até porque nós não podemos assistir qualquer coisa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes essa facilidade de informação, esse excesso, né, de tudo que a gente vê, de filme, de série, de tudo mais, aquilo ali há sim um manejo de Satanás por trás. E não adianta a gente fingir ou negligenciar ou dizer que isso é uma utopia, que isso é coisa de gente doida. Não! Tudo pode estar muito propício a ser instrumento do diabo em nossas vidas. Então a gente deve filtrar. A palavra é filtra o que tu assiste, cuidado com o que tu assiste, porque automaticamente, à medida que você vai captando, absorvendo isso com seus olhos, isso vai se depositando na sua mente, né? Você vai se enchendo daquilo que você está assistindo, que muitas vezes não condiz com quem tu és, não condiz com a tua identidade de crente, não condiz com a tua identidade de cristão. Os excessos de violência, os excessos, né, de fantasia, os excessos de mistério, essas cenas, tudo isso que a gente assiste em demasia, acaba se alojando na nossa mente e faz morada dentro da gente. Daqui a pouco está no nosso coração, daqui a pouco é só o que a gente quer ver, é só no que a gente pensa, e dessa forma a gente vai se tornando cada vez mais vulnerável às armadilhas de Satanás. Aí você vai perguntar, como assim, Alana? Todo dia eu assisto a minha série ali tem, né, é uma série de guerra, tem muito sangue, muita violência, né, tem o que mais que eu poderia dizer? Às vezes tem até pornografia ali no meio, uma pornografia que você vai viciando naquilo de forma velada e você nem percebe, porque o tema não é algo pornográfico, mas existe isso lá inserido naquilo que você está assistindo. A pornografia inserida no filme de romance, no filme de guerra, no filme seja lá do que for. Então muitas vezes a gente tem que estar atento, né? Porque quando a gente vai se enchendo de tudo isso que os nossos olhos estão absorvendo, a gente se torna vulnerável às armadilhas de Satanás. A gente vai enfraquecendo. Se de um lado você vai se enchendo dessas informações mundanas, do outro lado a sua fé começa a esmorecer. Você começa a diminuir Deus na tua vida. E não, Alana, impossível uma coisa dessa. Minha gente, não é impossível, porque isso acontece de uma forma muito sutil. Isso acontece de uma forma extremamente sutil. Você não percebe, porque Satanás, ele é covarde, ele não vai vir sem as máscaras, ele não vai vir de cara lavada te atacar, jamais. Ele vai vir de forma sutil e de forma velada. Então, muito cuidado com o que se assiste. Eu estou dizendo isso por experiência própria. À medida que eu cada vez mergulhava na série, cada vez mergulhava em toda aquela trama, aquela história, mais eu me afastava da presença do Senhor, mais eu me afastava da Bíblia, mais eu me afastava da sede e da vontade de estar com Deus. E isso aqui, você fica vulnerável. Com tudo isso aí, você vai ficando vulnerável às armadilhas de Satanás. Daqui a pouco você está impaciente, daqui a pouco você está intolerante, daqui a pouco você está com medos que você não tinha, daqui a pouco você está, sabe o que? Estressado com tudo, impaciente, estressado, temeroso e principalmente confuso. É isso que acaba por gerar esses excessos de tudo que você deixa que seja absorvido pelos seus olhos.
você acaba ficando confuso, desequilibrado e você está sendo atacado e você não percebe. Então é isso. A primeira coisa que eu poderia dizer aqui para vocês é justamente esse tipo de ataque aonde nós damos a liberdade, a legalidade para Satanás vir contra nós, certo? E agora, e o segundo, o que eu poderia dizer para vocês? O segundo é discórdia. Discórdia, isso aí acontece o tempo todo, seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho, sabe? Se você não estiver, eu volto a dizer, se você não estiver alinhado com o Espírito Santo de Deus, você cai nessa armadilha feito um pato. Você cai feito um patinho, sabe por quê? Porque você vai querer se posicionar, você vai querer ter a sua razão, defender seu ponto de vista e você vai acabar entrando em discórdia, sabe? Você vai acabar gerando confusão, gerando o quê? Discussão. Isso é uma armadilha de Satanás também. E vou dizer mais, essa é uma armadilha de Satanás batida, sabe? Acontece o tempo todo e muitas vezes a gente não percebe que está sendo atacado, porque isso acontece muito, acontece no trânsito, minha gente, acontece o tempo todo no trânsito. No trânsito é um lugar mais propício a ter discórdia, a ter confusão, a ter intriga, a ter discussão. E estamos ali, vulneráveis. Se nós não estivermos com o Senhor, a gente vai estar vulnerável. E a discórdia, você tem que estar vigilante não só por você, não só olhando para si, mas você tem que estar vigilante pelo outro também. Você tem que ter aquela visão espiritual apurada, aquela visão espiritual acima. Conseguir enxergar as coisas de cima para saber como estamos sendo marionetes na mão do diabo. E é difícil, porque nós somos humanos e a carne, né, o sangue ferve muitas vezes. O sangue ferve e você quer ter a sua razão e você acaba gerando cada vez mais discórdia. Mas como, Alana? Então quer dizer que eu vou ter que agora ter um sangue de barata aqui, né? Vou ter que aqui ficar quietinho, aceitar, amém. E é assim que deve se proceder nesse caso? Jamais, né, minha gente? Eu jamais diria assim, fica aí na tua, né? Fica omisso, fica quietinho, finge que não é contigo, tá? E segue. Vida que segue, porque assim você vai acabar não gerando mais confusão, não criando mais animosidade e tudo certo. Jamais eu diria uma coisa dessas. Pelo contrário, tenha sim um posicionamento, mas tenha um posicionamento onde reflita a glória de Deus sobre você, onde você venha a se destacar realmente como filho de Deus, verdadeiro cristão. É um posicionamento baseado no bom senso, no equilíbrio das emoções e principalmente sem perder a tua identidade. Elana, como é que eu consigo uma coisa dessa? Entre em comunhão com o Senhor, faça por onde, né? Construa o seu relacionamento com o Senhor, se relacione, ore, busque a Deus, caminhe com Deus, que essas coisas, esse tipo de comportamento, esses posicionamentos, eles fluem de forma extremamente natural, né? O segredo está sempre, esteja com Deus, é como se fosse assim, né? Você andando com Deus, você é forte, é como se fosse o nosso pai, literalmente, o irmão mais velho, aquele que nos enche de coragem, aquele que nos dá um espírito de ousadia, aquele que nos dá discernimento e sabedoria em todo o tempo. Esse é o segredo. Então, falei do quê? Das coisas que os nossos olhos absorvem. Segundo, das discórdias armadas por Satanás em todo o tempo, que vem justamente para nos envergonhar. Ele se usa dessas situações para que a gente venha fraquejar e envergonhe o evangelho, né? É um ataque espiritual, é um ataque contra você, é um ataque contra a sua identidade. E por fim, eu acredito que essa é a forma, sinceramente, velada e mais covarde que Satanás pode fazer, que é quando ele joga nós contra nós mesmos. Ele atua na nossa mente, para ele irá jogar a nossa mente contra nós mesmos. Como assim, Alana? Que coisa complexa, eu não estou entendendo. Realmente, isso acontece. E eu vou dizer por experiência própria, isso muitas vezes aconteceu comigo e demorou um tempinho para eu saber que eu estava sendo alvo de Satanás. Eu estava sendo alvo de um ataque de Satanás contra a minha vida. Demorou sim para eu entender. Por quê? Porque ele vem com as suas flechas. Ele lança suas flechas na nossa mente e a gente acaba ficando nós contra nós mesmos. A nossa mente atuando em desfavor da gente. Como que acontece isso? Vamos lá, em termos práticos, né? Ele vem atuando nos teus medos, nos teus anseios, nas tuas inseguranças. Ele vem atuando em tudo aquilo que você já traz dentro de você. Ele lança flechas sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos, em cima dos teus medos e das tuas inseguranças. É assim que ele age, quando ele
Essa é a forma mais covarde de Satanás agir contra as nossas vidas. É usando a nossa própria mente contra nós mesmos. É usando nós contra nós mesmos. Ah, isso acontece, Ana? Acontece e muito, acontece muito. E essa poderia até dizer que é a forma mais difícil da gente identificar, porque muitas vezes a gente pensa que é a gente mesmo. A gente pensa, caramba, é realmente. Se eu penso que, meu Deus, eu sou feia, né? Eu sou uma mulher feia, eu sou uma mulher. Senhor, eu me acho uma mulher feia. Pode ter certeza que ele vai vir em cima desse teu pensamento e vai querer fazer morada. Vai querer fazer com que você pense que você é assim, você é feia, você não é inteligente, você não é boa, sabe? Ele vai sempre aumentar as circunstâncias, ele vai sempre aumentar as situações que já estão ali pairando na tua mente. Então a gente tem que estar muito atento. A gente, na verdade, tem que desenvolver a autorrepreensão. Na verdade, a gente precisa exercitar a autorrepreensão. Eu me autorrepreendo em nome de Jesus. Eu repreendo esses pensamentos que não são meus em nome de Jesus, porque são pensamentos que o Senhor jamais teria o teu respeito. São pensamentos que não vêm de Deus. Pelo contrário, Deus te vê bonita, Deus te vê capaz, Deus te ama, Deus morreu por amor a ti, por amor a mim. Então são pensamentos que a gente deve repreender em todo o tempo para não nos tornarmos alvo fácil nas mãos do inimigo. Então que a gente siga sempre bem atento a isso, sabe? Isso é real, existe sim ataques espirituais em todo o tempo, mas cabe a nós estarmos assim com o Senhor para vencermos isso dia após dia, certo? Meu Deus, como eu falo, e o vídeo de hoje era sobre isso. Fica vigilante, meu irmão, não se deixe ser marionete na mão do diabo, seja vigilante, ande com o Senhor, busque ao Senhor, ame ao Senhor e seja um vencedor, um vitorioso em nome de Jesus, certo? Nós vamos sim vencer em todo o tempo. Basta, assim com o Senhor em todo momento, orando e buscando a face de Deus, certo? E o vídeo de hoje era sobre isso, e eu espero que de alguma forma venha edificar a sua vida, tudo isso que eu passei por tudo isso que eu venho hoje trazer aqui para vocês, para que nós juntos a gente cada vez mais cresça na presença do Senhor. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus, tá? Beijos e tchau!